Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo, mais um fim de jogo aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, por gentileza. Fala o que você achou de Juventude 1, Operário Ferroviário 0, jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer sempre aquele negócio que eu já disse em outros momentos, mas como o público se renova, é bom de vez em quando repetir. Não existe viés negativo em vitória, só existe aprendizado. Mesmo porque o Juventude no jogo contra o Operário teve mais prós do que contras e venceu porque mereceu vencer ao Operário Ferroviário. Mas ainda tenho aquelas ressalvas que já foram externadas em outros momentos e que a gente pode dizer. Juventude é um time que, embora consiga em alguns jogos ter um bom domínio de bola e até propor o jogo, às vezes falta transformar isso em chances de gol. Foi o que aconteceu no primeiro tempo desse jogo, em que o Juventude teve mais posse de bola, o Juventude começou agredindo mais, mas não teve isso transformado em volume de jogo com criação de jogadas ofensivas. Mais dificuldades o Operário conseguiu impor ao Juventude. Inclusive um pênalti infantil, numa infelicidade do Igor, em que ele tocou com a mão na bola no primeiro tempo. O Operário podia marcar o gol, não marcou, porque o goleiro Marcelo Carné pegou um pênalti muito mal batido pelo centroavante Roger, do time do Operário Ferroviário. No segundo tempo, o Juventude melhorou. Melhorou em dinâmica de jogo, melhorou em criação de lances de perigo, conseguiu ser menos assediado pela equipe do Operário Ferroviário, conseguiu uma boa vitória, que nesse momento em que a gente está conversando aqui, o Juventude entrou no G4 e muito possivelmente vai terminar o final da rodada. Eu estou falando isso, mas ainda tem jogo rolando. Então, se você está assistindo aqui, o Juventude já saiu do G4, saiba, logicamente, que esse vídeo foi feito no momento em que a rodada estava transcorrendo. O Juventude conseguiu fazer valer o fator local, e isso tem que ser uma condição básica no campeonato. Se você tem alguma aspiração de acesso, tem que vencer os jogos em casa, não tem que achar justificativa. Se a gente começar a achar justificativa para não pontuar, seja porque o time adversário está brigando pelo G4, porque está desesperado e vai às custas de uma pressão buscar o resultado e consegue, se cada coisa virar justificativa para não vencer, a gente não vai mais estar falando sobre briga por acesso. E eu ainda acredito que o Juventude tenha essa condição. Apesar dos pontos perdidos, apesar de algumas insistências do técnico Pintado, aquele negócio de Breno, Dalberto e Rafael Silva tá caindo de maduro, com o Rafael Silva sendo 9 do Juventude, não atacante de lado, porque nisso Breno e Dalberto são muito melhores. Assim como o Rafael Silva tem mais aptidão para jogar com a 9 de referência, até sendo um 9 que não fica fixo, que tem a liberdade para sair, mas na hora que os caras estão pelo lado fazendo as jogadas, ele esteja na área para receber um cruzamento. Isso faz falta no Juventude, que já começa a pensar, eu tenho certeza que isso acontece, do técnico Pintado, em relação ao Wagner. O Wagner tem entrado bem no Juventude. Ou o Wagner vai fazer com que ele mude aquela ideia inicial e comece a achar um jeito de jogar Wagner e Cajá, ou daqui a pouco ele vai ter que escolher por um e vai ter que colocar na conta as boas atuações do Wagner, sendo que o Cajá a gente sabe da qualidade, sabe do toque refinado, sabe que ele é um cara decisivo, mas nos últimos jogos ele, em relação a ele, tem jogado um pouco abaixo. Tem jogado um pouco abaixo. Estou comparando o Cajá com o próprio Cajá. E daqui a pouco o Wagner sim vai se credenciar a ser titular no lugar dele, se ele não retomar o seu ótimo nível de atuações. E eu estou falando sempre baseado no que nós sabemos que ele pode apresentar. O Juventude ajustou o sistema defensivo, tanto é que mesmo com a ausência do Bareiro, o Augusto deu conta do recado, e isso é questão de posicionamento, mas eu ainda quero ver um Juventude criando mais. Então a gente sabe que o futebol se arruma o time de trás para frente. O Juventude parece que defensivamente, apesar do acidente de percurso que teve lá nas Alagoas contra o CSA, apesar daquele incidente, aqueles 3 gols sofridos, o Juventude tem tido uma segurança defensiva maior. Agora eu quero ver do meio para frente também ser um Juventude com mais criação, com mais possibilidades e que não fique na dependência de uma bola por jogo. Mas até agora, os 3 pontos e, por enquanto, o G4 tem que ser muito comemorados pelo Verdão.
oh, oh.